Olá, sou o Padre Fábio Eduardo e chegando para você o nosso Rezando a Palavra. Vem comigo neste dia 24 de janeiro de 2021. Estamos no terceiro domingo do tempo comum e a liturgia de hoje traz para nós um trecho do livro de Jonas, da carta primeira de Paulo aos Coríntios e, claro, como estamos no ano B, o Evangelho de Marcos. Na descrição está aqui, logo abaixo, você pode conferir as leituras propostas para nós neste dia de hoje e assim rezar tranquilamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao rezarmos essa palavra neste dia de domingo, nos deparamos com um trecho muito particular do livro de Jonas, que inclusive recomendo você a lê-lo e a rezá-lo assim que for possível, se você ainda não leu, um livro muito curto e que você, numa linguagem bem popular, numa sentada, consegue rezá-lo por completo. Mas óbvio, a palavra de Deus não é uma literatura qualquer que deve ser lida de maneira aleatória. Não, siga os nossos passos sempre da leitura orante e aproveite para conhecer um pouco mais deste livro. Hoje quero chamar a atenção para você no trecho que nos é proclamado, já cita o momento que Jonas é convocado por Deus e aceita ir para Nínive, fazer o anúncio daquilo que Deus esperava, que toda a cidade pudesse se converter. Vale lembrar que o livro de Jonas, logo ali nos primeiros capítulos, Jonas é convocado por Deus, ele que foge de todas as maneiras, porque não aceita levar para Nínive a palavra. Vale lembrar que Nínive não era considerado um lugar que fazia parte da parcela do povo de Deus. Por isso, Nínive era um lugar indesejado, era um lugar perdido. Porém, há algo muito interessante. Segundo a narrativa, para atravessar Nínive eram necessários pelo menos 3 dias, pois se tratava de uma grande cidade. E Deus dá um prazo assim que Jonas resolve ir, dizendo que Nínive teria 40 dias para fazer a sua conversão, senão seria completamente destruída. Jonas, depois de todas as fugas e tentativas, de maneira até simbólica e entre aspas, divertida, poderíamos dizer, com todo respeito à Sagrada Escritura, Jonas, que ao tentar fugir, é até devorado por um peixe, depois cuspido, vomitado na praia, para dizer que nem o peixe aceitava tamanha mesquinhez de Jonas. E o curioso da narrativa de hoje é que Jonas então vai anunciar aquilo que Deus pediu. E vem para nós exatamente o primeiro ensinamento. Fala que no primeiro dia de Jonas na cidade, anunciando, todo o povo se converte a Deus. O que nós temos então, como eu disse, 2 informações. Apenas em 1/3 do prazo que Jonas tinha para atravessar, e sendo que ainda faltavam 39 dias para o prazo que Deus deu. E é bonito nós compreendermos, e por que eu falo disso? 2 coisas fundamentais. Primeiro, que Deus não faz distinção de nenhum povo específico, ele se torna como proprietário de Deus. Deus é Deus de todos e Deus espera que todos se encontrem com Ele, de forma que Nínive se converte de forma imediata. O que depois, se nós formos dar continuidade à leitura, nós vamos perceber que Jonas inclusive se sente incomodado com isso. O que essa leitura então quer nos dizer? E vem para nós o segundo ensinamento. Deus, além de não desistir de ninguém, de entender que todos os povos lhe pertencem, o que é fundamental na vida do ser humano não é aquilo que ele diz, não é aquilo que ele afirma acreditar, mas é aquilo que ele demonstra na sua prática, na sua vivência. Assim, o livro de Jonas, neste domingo, nos faz uma provocação. Quantos de nós cristãos, quantos de nós católicos afirmamos ter uma fé, afirmamos seguir o Senhor, afirmamos pertencer à igreja, mas, no entanto, as nossas atitudes são completamente contrárias àquilo que Deus espera.
de forma que o povo de Nínive dá um testemunho contrário. Um povo indesejado, um povo que era considerado perdido, tem uma atitude de completo amor e obediência à palavra. Quando nós assistimos, inclusive neste tempo de pandemia, tantos cristãos católicos, tantas lideranças católicas que inclusive utilizam das nossas TVs e das mídias para propagar notícias falsas, para fazerem parcerias com tantas atitudes corruptas, quando não percebem o desmantelo que nós estamos vivendo e, no entanto, se dizem coerentes à palavra. Ora, queridos irmãos, o povo de Nínive, por meio do livro de Jonas, vem nos ensinar. Somos cristãos e pertencemos verdadeiramente a Deus, não é por aquilo que nós simplesmente falamos, mas é por aquilo que nós vivemos e demonstramos em nossas atitudes. Não menos importante, muito pelo contrário, o Evangelho nos apresenta, segundo a narrativa de Marcos, logo após a morte de João Batista, Jesus que vai começar a sua missão ali na região da Galileia. Mais uma vez a palavra de Deus vem afirmar. Um povo que não era querido, um povo que era esquecido pelas lideranças religiosas e políticas daquele tempo, são abraçadas inteiramente por Jesus. Ali Jesus inicia a sua missão. E o bonito dessa narrativa de hoje é que fala que Jesus vai passando e ali vai chamando pessoas para contribuir na pregação do seu reino. E aí então vem para nós outras duas coisas importantes. Se nós não estivermos atentos, se nós não abrirmos o nosso ouvido, se nós não estivermos com o nosso olhar voltado, Jesus pode passar e a gente nem perceber. Aqueles homens, e também podemos dizer, mesmo o Evangelho de hoje não citando, tantas mulheres que estiveram atentas àquilo que Jesus era, àquilo que Jesus fazia e foram capazes de segui-lo. E aí então vem para nós outro elemento importante. Jesus, ao convidar aquelas pessoas, aqueles homens, dizem, a partir de hoje, vocês se tornam pescadores de homens, para dizer, mais uma vez, que a adesão a Jesus, a conversão, da qual fala a primeira leitura e que confirma no Evangelho, a conversão é exatamente não só deixar de fazer algo, mas é uma adesão ao projeto de Jesus, ao projeto de Deus. Assim, se converter é aderir a tudo aquilo que Jesus sonha, oferece e propõe para nós, o que nos aponta para a seguinte verdade, que a nossa conversão é permanente e nós devemos ser imitadores do Cristo para que a gente possa levar pessoas para Ele. E lembrando então aquilo que diz a segunda leitura, no trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lembremos, queridos, que tudo nessa vida passa, tudo passará. Por isso, o mundo é breve, o tempo é breve. Não perca tempo com mesquinhez, não perca tempo com o teu orgulho, não perca tempo com as tuas mentiras, com o teu universo tão individualista. Lembre-se que o mundo é muito maior e que o reino é para todos. Por isso, tanto eu como você somos convidados a uma constante conversão, sabendo que todos são chamados e que todos podem estar ao lado de Jesus e que assim possamos então cumprir o nosso papel de discípulos, de missionários, de profetas que acreditam no reino e que nós, nesta adesão, possamos sim, sempre nos tornar pescadores e pescadoras de homens, de mulheres, de pessoas para o reino. Uma excelente semana para você, paz e bem.